Amigos do grupo Grito na Colina, tudo bem com vocês? Acabou agora há pouco, jogo movimentado, CSA e Vasco empatam sem gols pelo jogo de ida da Copa, das oitavas de final da Copa do Brasil. Decisão aí da vaga será na próxima quinta-feira em São Januário. O Vasco pegou aí das oitavas de final o adversário mais fraco, tendo em vista que o Palmeiras pegou o Corinthians, o Flamengo pegou o Atlético Mineiro, o Internacional pegou o Fluminense, o Botafogo pegou o Bragantino e o Vasco, teoricamente, pegou no confronto o adversário mais fraco, o adversário que está aí na terceira divisão do Campeonato Brasileiro. E não conseguiu ganhar jogando lá em Natal. Teve 71% de posse de bola, teve mais de 20 chutes a gol, 6 chutes no alvo, mas Verratti vem passando uma fase horrorosa, o ataque do Vasco não funcionou, e aí, meus amigos, fazer o que, né? Se não tem um atacante para colocar a bola lá dentro, não tem jeito. A decisão ficou aberta, a decisão da vaga aí está aberta. O CSA, se fizer um gol lá, vai vir fechadinho, esperando levar para os pênaltis. Apesar desse jogo, o Vasco ter mais posse de bola, ter feito um jogo muito movimentado, principalmente pro lado do Vasco. Apesar desse 0-0 aí, o que dá para dizer de positivo é que o time do Vasco simplesmente controlou a partida. O Vasco controlou as ações de boa parte do primeiro tempo, mas teve muita dificuldade para principalmente criar sim, chances claras de gol com Verratti. Bom, Verratti hoje foi bem marcado e Coutinho estava no banco de reservas e a equipe do Vasco abusou aí de cruzamentos para o Verratti, mas viu a defesa do CSA ser soberana em boa parte dos duelos, em todos os duelos aí aéreos, o CSA ganhou todos. Quando o goleiro, quando o Vasco trabalhou por baixo, o time carioca fez Gabriel Félix trabalhar, o goleirão do CSA, principalmente em finalizações de fora da área. As principais oportunidades saíram em chutes do Nuno Moreira. Aos 21 minutos, por exemplo, Tietê teve essas oportunidades de chutar. Já também aos 42, o CSA começou a ganhar terreno, ir mais para perto do Léo Jardim, ali se aproximando do goleiro da área defensiva do Vasco na parte final da primeira etapa e acabou assustando o Léo Jardim com alguns arremates de Gustavo Nicola aos 29 e Thiago Marques, que teve a melhor chance do jogo numa jogada individual com finalização muito perto da trave. Aos 35, no lance, a arbitragem assinalou o impedimento do centroavante, mas o camisa 9 saiu de trás, do meio de campo, e caso ele conseguisse fazer o gol, o VAR entraria em cena e validaria aí o gol. Bom, galera, esse foi o cenário aí. O Vasco jogou, todos os times do Diniz jogam assim, com posse de bola, com time mais compacto, mais juntinho, mais perto. O Coutinho entrou no segundo tempo, mas o Vasco não conseguiu criar nenhuma chance clara de gol para dizer aí que teve muitas chances de fazer e de sair vencedor. Realmente, teve muita posse de bola, muitos cruzamentos na área. Teve um cruzamento do Lloyd Augusto que entrou mesmo no segundo tempo, que ele driblou 3 jogadores do CSA, chegou lá, em vez de esperar a equipe do Vasco chegar toda, ele me joga a bola para a área, não tinha ninguém. Simplesmente desperdiçou um cruzamento na área, galera? O Vasco teve muitos escanteios, teve muitas alternativas para lá, tanto do lado do Nuno Moreira com o David, quanto do lado do Ryan com o PH, mas assim, ninguém
o Verratti não teve uma chance clara para dizer hoje o Verratti perdeu um gol. Teve uma bola que sobrou para ele, a bola se afeiçoou para ele, ele podia ter feito o gol, isolou. Foi a melhor chance que o Verratti teve no jogo. O Vasco tem feito bons jogos. Eu lembro que contra o Grêmio, apesar de ter empatado em 1-1, o Vasco criou chances para fazer 3, 4 gols no Grêmio e não fez. Contra o Independente Del Valle, o Vasco também criou chances para fazer pelo menos o gol da vitória contra o Del Valle. Em São Januário, que lá em Quito, o Vasco teve o Piton expulso, então o time do Vasco simplesmente se sacrificou, tomou uma goleada, não jogou. Mas contra o Del Valle em São Januário eu gostei. Contra o Grêmio também jogou bem. Jogou para ter vencido, até goleado o Grêmio. Acabou empatando em 1-1. Então é isso, meu amigo, minha amiga vascaína. Esse time do Diniz, ele tem muita posse de bola, cria muitas jogadas, mas colocar a bola para dentro mesmo, que é bom, até agora nada. O segundo tempo foi pior ainda. O Vasco continuou, seguiu com boas chances, mas dessa vez foi boa chance para ambos os lados, porque o CSA também construiu, teve as oportunidades deles, teve algumas oportunidades bem claras de gol. A principal aconteceu aos 3 minutos, quando o Baianinho aproveitou falha de Hugo Moura, sempre o Hugo Moura que vem falhando. Contra o Palmeiras, eu lembro que ele colocou a bola no pé do Vitor Roque, dando aí a vitória para o Palmeiras sobre o Vasco, lá no Mané Garrincha, em Brasília. É um jogo que certamente seria 0-0, um jogo difícil. O Vasco jogou pau a pau com o Palmeiras e o Hugo Moura entregou aquele jogo. Já tinha um jogo bem o ano passado, logo na chegada dele, que ele veio emprestado, ainda pelas 77 partes, que era comandava a SAF do Vasco na época. Ele deu uma entregada grande também quando o Atlético Paranaense ainda estava no Brasileirão, na primeira divisão. O Vasco perdeu lá. Assim, é um jogador que às vezes faz os golzinhos dele, mas o Hugo Moura ele tem muito atrapalhado do que ajudado o Vasco da Gama. E tipo assim, teve essa falha aí do Hugo Moura e o jogador entrou cara a cara com o Léo Jardim, mas graças a Deus, pelo menos mandou a bola para fora. Sim, é um time melhorzinho, o Vasco já estaria aí com 1-0, né? O adversário já faria 1-0 no Vasco. Então, assim como foi no primeiro tempo, o Vasco mantinha muita posse de bola, mas esbarrava em muitas dificuldades, principalmente para furar a defesa alagoana fechadinha. O Vasco abusou de bolas alçadas para a área. Fernando Diniz acionou Coutinho no banco de reservas. Ele entrou para buscar, né, melhorar, principalmente o meio de campo ali. O Vasco estava indo muito pelos lados, então para tentar buscar uma maior qualidade técnica, né, no meio campo. Aos 14 minutos, camisa 10 teve 2 boas oportunidades. Teve uma, mesmo que ele, aos 22, que ele se enroscou com a bola, ele acabou pisando na bola, tropeçando na bola, acabou sobrando para o pé esquerdo, ele isolou, a bola foi quase no lateral. E, tipo assim, o time carioca era muito mais presente no Vasco, né, no campo de ataque, até que João Vitor foi expulso. Mais uma do João Vitor que vem estragando esse time do Vasco, essa zaga do Vasco. Então, tomou aí o segundo cartão amarelo aos 40 minutos. Aí o Vasco ficou, né, com 1 a menos e o CSA aí com 1 a mais. Os donos da casa cresceram na reta final em busca de levar um golzinho de vantagem para o jogo de São Januário e chegaram a levar susto a Léo Jardim. Teve um chute de um rapaz, Silas o nome dele, que entrou também no segundo tempo aos 43, mas ficou nisso, sem gols e decisão aberta aí para o Rio de Janeiro na próxima quinta-feira, dia 7. A ver como vai ser aí essa... Vamos falar um pouquinho da agenda, né, dos dois times, falar um pouquinho da agenda do Vasco, né, e também do CSA, porque os dois vão, como eu falei, se enfrentar a quinta-feira, dia 7, às 8 horas da noite, horário de Brasília, em São Januário, pela partida de volta das oitavas da Copa do Brasil.
o vencedor vai se classificar para as quartas de final. Caso a partida termine com novo empate, a decisão será nas penalidades. Já pelo Brasileirão, o Vasco volta a campo neste sábado às 6h30 contra o Mirassol. Já o CSA, por sua vez, tem confronto diante do Botafogo da Paraíba, também no sábado às 5 horas, pela Série C do Campeonato Brasileiro. É isso, meu amigo vascaíno do canal Grito da Colina, minha amiga vascaína do canal Grito da Colina. O Vasco empatou com o time da Série C do Campeonato Brasileiro. Isso que me dá raiva, velho. Time da Série C. Não é um Atlético Mineiro, não é um Internacional, não é um Palmeiras, um Grêmio, é um time da Série C. Nada contra os times da Série C, que vem fechadinho, tudo bem, dificultou a vida do Vasco, mas o Vasco tem jogador, velho, para driblar, para fazer um gol, para tentar fazer. Para mim, na minha opinião, o jogador que tentou driblar, fazer alguma coisa a mais para tirar né, o esquema fechado que o treinador do CSA montou foi o Paulo Henrique. Ele até quase conseguiu, ele teve uma arrancada que ele quase conseguiu fazer o gol. Ele arrancou, mas faltou perna para ele bater, acabou batendo para fora. Eu até achei que o goleiro tinha tocado na bola, mas depois no replay eu vi que não tinha tocado. Então assim, o time do Vasco hoje foi muito omisso. O time sabia que o CSA ia entrar fechado. O que ele tinha que fazer? Não ficar alçando bola pro Verratti, mas ter um jogador surpresa, um Coutinho, um Nuno Moreira, para chutar de fora da área. Ryan até deu um chute fora da área, mas não acertou bem o alvo. Até que acertou o alvo, mas foi fraco, muito distante do gol, o goleiro pegou. Meu amigo, você ainda não se inscreveu nesse canal? Clica aí, se inscreve, comenta, curte. O que você achou desse CSA e Vasco? Você acha que o Vasco poderia ter goleado esse CSA, time da Série C do Campeonato Brasileiro? Ou você acha que o Vasco ainda é um time em construção? Esses jogadores, Thiago Mendes, Garré hoje nem entrou. Você acha que esse time do Vasco ainda pode, com mais tempo de trabalho para o Fernando Diniz, esse time pode ser melhorado e ir longe nessa Copa do Brasil, que já estamos nas oitavas de final? Se o Vasco vacilar quinta-feira e o CSA fizer um gol ou levar nos pênaltis, o Vasco é eliminado e já era, acabou. E a Copa do Brasil, galera, dá uma graninha boa aí pro campeão, pro vice-campeão, até para quem chega na semifinal. Então, se o Vasco ir pelo menos na semifinal, não tá ruim. Sair aí para um Flamengo, um Palmeiras, um Botafogo, não tá ruim. Chegar à final, time grande, né? Pode acontecer, mas eu não tenho essa esperança toda. Talvez, comenta aí, talvez você tenha essa esperança do Vasco ser campeão da Copa do Brasil. Pode acontecer, uai, filha. Tudo pode acontecer. São jogos mata-mata. Pode ser que o Verratti esteja num dia inspirado, o Ryan esteja num dia inspirado, faça 2, 3 gols e aí mata logo o jogo. E aí, o primeiro jogo em casa, um exemplo, 3-0 contra o Palmeiras. Muito difícil de acontecer, mas vamos supor que aconteça. Então, lá na arena do Palmeiras, toma 2-0, fica aí no agregado 3-2 e ele se classifica. Então, tudo pode acontecer. O Vasco, na minha opinião, se conseguir passar do CSA e chegar à semifinal, com esse time aí, tá bom. Mas a minha preocupação mesmo é sábado, 6h30, Vasco e Mirassol. Mirassol é um time muito ajustado, jogadores limitados, mas sabendo que precisam se manter na Série A de 2026. Então, o que eles querem? Eles querem conseguir os 45 pontos. E essa tem que ser a mentalidade do Vasco da Gama também, com o time limitado, que apesar de jogadores terem salários altíssimos. Exemplo, Léo Jardim ganha R$930 mil mensal. É o primeiro goleiro mais bem pago do Campeonato Brasileiro, seguido aí de Everton, o goleiro do Flamengo, e o goleiro do Cruzeiro, o Cássio. Então são os 4 goleiros mais bem pagos aí do Campeonato Brasileiro, sendo o Léo Jardim o top 1, top 1, primeiro aí, na lista aí de top 5 aí, top 5, né? O Léo Jardim é o número 1. Então, meus amigos, até sábado, próximo vídeo aí que farei, Mirassol e Vasco, né? Se Deus quiser, com a vitória do Vascão aí para cima do Mirassol.
O Vasco que já não consegue ganhar há um bom tempo. O Vasco não ganhou do Del Valle, perdeu para o Botafogo, empatou com o Del Valle, empatou com o Grêmio, agora empata com o CSA, time da terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Veremos esse Mirassol e Vasco se vai empolgar. Tomara que a vitória chegue nesse jogo aí de Mirassol e Vasco, para o Vasco sair ali daquela zona do perigo, zona do rebaixamento, está perto ali, coladinho no Santos, que é o time que está lá na zona de rebaixamento. Então uma vitória do Santos e uma derrota do Vasco pode empurrar o Vasco para a zona de rebaixamento. Então assim, esse jogo do Mirassol é um jogo, apesar dos apesares, o Vasco tem 3 jogos a menos. Mas quando a crise e o time entra lá na zona de rebaixamento, meu amigo, pode ser que o Vasco perca esses 3 jogos. E aí? Então, ganhar do Mirassol é fundamental para o Vasco disparar, sair de lá, de perto daquela zona do rebaixamento. Porque quando um time entra na zona de rebaixamento, o mental dos jogadores fica fraco, o time não ganha mais nada. E aí que um time grande pode ser rebaixado de novo, para nossa tristeza. Comenta aí, você acha que o Vasco tem time para ficar ali na zona de rebaixamento? Esse é o atual elenco do Vasco, é para brigar por isso mesmo até o final? Ou o time do Vasco vai brigar por uma Sul-Americana, ficar em 11º, 12º? Ou não, o time do Vasco é um time sim, que vai disputar aí Libertadores, por que não ganhar uma vaguinha aí na Conmebol Libertadores 2026. O que vocês acham desse time do Vasco? Lloyd Augusto, te agrada? Garré, Nuno Moreira, Ryan, Verrete, Coutinho, João Vitor, Maurício Lemos, Paulo Henrique, Pumita, Piton, Felipe Luiz, Tietê, Hugo Moura, Thiago Mendes, esses alguns dos principais jogadores do Vasco aí, Léo Jardim, nessa temporada de 2025. Você acha que com esses jogadores, esse elenco aí, Fernando Diniz pode tirar sim mais desses jogadores? Esses jogadores podem render mais? Comenta aí, quero te ouvir, se inscreve, curte, valeu? Tamo junto, esse é o Grito da Colina. Forte abraço, até o próximo vídeo, valeu!